A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma grande honra, um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez para comentarmos as nossas lições bíblicas da classe de adultos. Quero dizer da minha satisfação, da minha alegria interior por estar neste projeto tão magnífico da nossa Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Um grande abraço ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva e a toda a mesa diretora. E também quero abraçar a cada pastor desta imensa Bahia e também em outros estados do território brasileiro. Dizer também aos meus queridos irmãos e amigos que estão no exterior, aqueles que nos acompanham e dão-nos feedback através das redes sociais, WhatsApp. Quero dizer a todos vocês que o nosso Instagram vai estar começando a movimentar com alguns takes, alguns flashes sobre as nossas lições. E se for a rede social de seu gosto, então você acompanha-nos no Instagram, ok? Tudo bem. Vamos então iniciar aqui, meu caro Wesley, com a lição de número 11. Essa lição será ensinada no dia 10 de setembro de 2023 e tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Lembrando que o segundo domingo de setembro é o Dia Nacional de Missões. Eu coloquei aí algumas crianças sorrindo. Esse sorriso aí é o quê? Encontrei a Cristo, encontrei um missionário. Que alegria, que Deus abençoe a todos que trabalham com missões. Quem são esses todos? Todos nós, porque isso diz respeito a nós. Sereis minhas testemunhas. Alguns ficam em Jerusalém, outros vão a toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos lusitanos, pelo menos frutos da evangelização lusitana, e somos também resultado de missões, principalmente os assembleianos, que são resultado de uma missão sueca que veio a partir dos Estados Unidos, né? Os nossos queridos Gunnar e Daniel Berg vieram para nos trazer a mensagem do Evangelho de Cristo. Então fica aí esta lembrança maravilhosa do Dia Nacional de Missões. Hoje, a Escola Bíblica Dominical, ela deve também fazer uma lembrança muito especial aos nossos missionários. Quero mandar também, desde já, um grande abraço ao pastor Edivaldo Filho, ao pastor Edmilson Santana, a todos os pastores que trabalham com missões, ao pastor que está lá em Guiné-Bissau. Oh, Jesus, vou esquecer do nome do meu querido amigo. Aos pastores que estão em Moçambique, aos pastores que estão em África do Sul, às queridas missionários em todas as partes do mundo, a nossa querida missionária Cláudia, que está, se não me engano agora, está na Índia, mas a todos vocês, uma grande bênção de Deus esteja reservada para todos vocês e também para as suas famílias, em nome de Jesus. Vamos então dar prosseguimento. Textos principais, textual, verdade prática, leitura diária e a leitura bíblica em classe. O textual porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A verdade prática da lição diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Deixa eu me deter um pouquinho, porque a verdade prática é a síntese do que vai ser estudado. E não é fácil sintetizar uma lição tão densa. Não é fácil. Uma coisa é sintetizar algodão ou isopor, porque você vai densificando, adensando, e tem muito espaço para adensar. Outra coisa é quando você quer adensar um ferro, porque a liga é fechada, então você tem que apertar com algo muito forte, muito poderoso,
para alcançar uma densidade maior, né? Então aqui, essa síntese aqui é maravilhosa. O cultivo, o incentivo, cultivar é fazer florescer, é fazer dar frutos, é fazer crescer, é arar a terra, vitaminar a terra, é fazer a terra receber a chuva no tempo certo, é prover todo o necessário para que essa planta ela se fortaleça. Então, cultivar a convicção cristã é imperioso, não é alternativo, é imperioso, é algo que precisa ser feito para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Então, aqui o cultivo, você cultiva quando está tudo bem, quando não há guerra, quando a luta não é tão grande, então você vai cultivando. É como se estivesse esperando o noivo e você viesse sempre com uma reserva de azeite. Não sei que hora ele vem, então você reserva. Isso é cultivar a convicção cristã, para que quando vier o dia mau, possais estar firmes. A leitura diária, que eu venho tanto falando, espero que todos já tenham pego aí o ritmo, né? Como uma bicicleta. Vai falando, cai aqui, esquece um dia, esquece o outro, mas agora vocês já estão firmes. Então, todos os dias, pega um comprimido de leitura diária, né? Para poder fazer uma lição ainda mais bem direcionada e objetiva, que foi a palavra-chave da nossa lição anterior. Aqui eu passo rapidamente, porque já falei sobre isso. E vamos lá aos tópicos da nossa lição. Convicção espiritual, tópico 1, convicção moral, tópico 2, e convicção social. Tudo em relação ao Evangelho, ele precisa ter uma prática. O Evangelho, ele não é filosófico em primeiro lugar, nem teórico em primeiro lugar, ele é prático. Então, antes o homem alcança pela fé a salvação em Cristo Jesus. E não andar da carruagem, ele vai compreendendo aquilo que é a sua fé, aquilo que é o seu ambiente de vida, compreendendo, amando os irmãos, mas ele tem que ter a experiência com Cristo Jesus. Ele não pode apenas ter o entendimento mental. Ah, mas o senhor quer dizer então que a fé é tudo? A fé é o princípio, o temor a Deus. É quando começa toda a sabedoria. Quero enfatizar isso aqui. Tem muita gente na igreja que está pensando que o evangelho é filosófico, de combate. O evangelho é prático. É prático, é preciso viver o evangélico. Agora, claro que tudo que tem no evangelho é muito rico. Aquilo que nós temos no evangelho é riqueza, é filosoficamente caro, é maravilhoso, mas é preciso viver uma vida prática diante de Deus, ok? Então vamos lá. Aquilo que não tem a prática, então não pode ser evangelho. Uma fonte não pode dar dois tipos de água. Água boa e água ruim. Uma árvore não pode dar dois tipos de fruto. É preciso entender o evangelho e andar na conformidade. Aquilo que eu fiz, disse Jesus, façam vocês também. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Prática também. Mas vamos lá. Então, o primeiro tópico vai falar sobre convicção espiritual. Vejam que para que haja uma convicção espiritual é preciso o poder do Espírito Santo. O apóstolo diz que a nossa pregação, ele não está dizendo a pregação como um sentido objetificado, não. A nossa pregação, a minha pregação, a pregação de Silas, aquilo que Timóteo pregou, aquilo que nós aprendemos dos apóstolos antigos, a nossa pregação. Glória a Deus, eu gosto disso aí, esse sentido de posse, de participação, né, de pertencimento. A nossa pregação não se baseou em fábulas,
Não se baseou em coisas artificialmente criadas, não. Nem foi baseada em fraude. A nossa pregação, ela se baseou no poder de Deus, na palavra de Cristo. Então, no poder do Espírito Santo, eu preguei a vocês em fraqueza, ele disse aos irmãos de Tessalônica, foi em fraqueza. Mas foi no poder, para que a vossa fé não se baseasse na inteligência, na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que coisa importante. Então, a primeira coisa, o subtópico é Quando ele chega lá em Filipos, veja, a igreja em Filipos teve uma criação toda maravilhosa. Ou seja, foi o poder do Espírito Santo que fez a igreja em Filipos. Foi na orientação do Espírito Santo. Lucas viu isso, Lucas escreveu isso de maneira cabal. Então, primeiro, ele estava intentando ir para um lugar, mas à noite recebe uma visão, um varão da Macedônia, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que o Espírito de Cristo não queria ele naquelas outras partes, queria ele na Macedônia. Então ele resolve ir. Às vezes nós estamos falando sobre missões, que pelo fato do Espírito Santo nos direcionar, que não vamos ter problemas. Mas na verdade não é isso, não. Vamos ter problemas sim, porque nós estamos confrontando o império das trevas. A igreja está no meio de um mundo que tem o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo. Então, claro, até você ser crente já está confrontando alguém. Vocês se lembram que, se não me engano é Pedro, diz que, ou foi Judas, que disse que o próprio ser de Ló confrontava as pessoas, porque ele era justo. Ele era justo. Então, o poder do Espírito Santo atuou desde o momento em que Paulo foi impulsionado para ir para a Macedônia, ali na porta de entrada de Filipos. Logo quando ele começa, ele vai à sinagoga. Quando ele volta da sinagoga, ele vai até a beira do rio, onde ele julgou ter orações. E ali ele encontra algumas mulheres orando, começa a falar a elas acerca do Evangelho, de como Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Lídia fica prestando atenção. Depois ela diz, eu creio nas suas palavras. Fica aqui com a gente, você e todos que estão contigo. E eles então ficam. Lídia era de Tiatira e comercializava as vestes, os corantes, púrpura e tudo mais. Naquele tempo você sabe que a púrpura era caríssima, né? Porque vinha de alguns corais raros. Então, uma comerciante muito bem de vida, uma classe nobre, classe rica, e ela tinha uma grande casa para abrigar tanta gente. Tudo bem, até aí tudo bem, preste bem atenção. Começa muito bem o Evangelho em Filipos. Alguém poderia supor, rapaz, glória a Deus, missão aqui, beleza. Missão aqui vai dar, essa igreja aqui vai florescer, vai ser uma bênção. Só que Paulo passava, ele e Silas, para a sinagoga e dia após dia ele confrontava uma mulher que estava ali no mercado e dizia, esses que vos anunciam o Evangelho são santos homens de Deus. Uma verdade, mas pregada por alguém que não tinha um caráter. Que coisa excepcional. Uma verdade propagada por alguém que não tinha o caráter de Cristo. Você acha que Satanás ia querer anunciar o Evangelho? Não. Alguma coisa aí tinha. E o que era? Eu pergunto. Preste bem atenção. Muitas vezes, conforme disse o apóstolo Tiago, são como nuvens sem chuva. Estão no meio das vossas reuniões, mas não são nossos. São pessoas que se aproximam, muitas vezes para pegar o nosso voto, muitas vezes para pegar a nossa confiança, para depois nos colocar de joelhos perante as suas ideologias e premissas fraudulentas.
Então, Satanás muitas vezes se transmuda, se transforma, em anjo de luz para poder enganar os servos do Senhor. E depois, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Você acreditou? Como dizia um humorista há muito tempo, ele acreditou. Cuidado. Esses que vos anunciam o evangelho são santos homens de Deus. Paulo se incomodou. Chegou um dia que Paulo confrontou. Eu te ordeno que saias dela. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, aqui é poder do Espírito Santo. Aqui não é visão humana, não. O vestido daquela mulher. Olha como ela fala. Olha como é que ela sabia. Não, aqui não é isso humano, não. Aqui tem poder de Deus, visão além do alcance. Glória a Jesus. Aqui é uma visão que só vem do alto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saia dela. Adivinha aí? Veja aí o que é que esse daqui vai ser amanhã. Não sei não. O que é que você está falando? Não, vem cá agora. Diga aí, qual vai ser o futuro daquele ali? Vai ganhar, vai perder? Não sei. Você está me perguntando o quê? Não sei não. Eu sou uma simples mulher. Aquilo deu um problema. Porque aqueles homens estavam escravizando aquela pobre mulher para oferir lucros. Talvez dessem a ela alguns 1%, 2% para enganá-la e prendê-la. Para servir como bode expiatório. Ou melhor, como burro de carga de Satanás. Mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a libertação de todo aquele que está engrenhado, aquele que está embaraçado pelas garras de Satanás. Ele veio para quebrar os grilhões. Glória a Deus! Então, prossegue. De um mar calmo, agora um mar tempestuoso. Por causa daquela libertação, eles foram levados até as barras do tribunal e então o centurião disse, prende eles, dá uma sova boa, quente, para eles sentirem que aqui não estão lá em Jerusalém, na Judéia, não. Aqui é Filipos, rapaz, aqui a gente manda. E aí surraram os apóstolos, ensanguentados, eles foram logo jogados na interiora, lá embaixo, no lugar pior. Mas glória a Deus, porque Atos capítulo 16 diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e os presos os escutavam, e de repente um terremoto. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui porque eu estou comentando a lição. Glória a Deus, mas eu sinto a presença de Deus aqui, hein? Glória a Deus. Um terremoto pode acontecer também no meio da sua injustiça, no meio dos seus açoites, no meio das suas trancas de mãos e pés, no meio da vergonha e do fedor. O Espírito de Deus vai se manifestar para a sua glória e para a sua honra somente dele. Amém? Glória a Deus. Talvez você seja um missionário que esteja passando por um aperto de qualquer tipo e espécie. O Senhor está contigo. Ele vai mostrar que Ele é Deus sobre todos os deuses. Portanto, o segundo fato, ele gerou o terceiro fato. A libertação de uma mulher que gerou uma prisão, a injustiça, gerou também. Glória a Deus. Olha para cá. Bota aqui esse homem. Esse homem estava próximo a tirar sua própria vida, porque pelas leis romanas, e principalmente nesse caso, porque quem era açoitado e jogado na interiora era perigoso, era um preso que deveria ser manietado mãos e pés, não sair de jeito nenhum. Se sair, você morre. Você e sua família vão ser defenestrados da vida e seu nome esquecido em Roma. Então ele já estava para tirar sua vida por causa da vergonha. Mas então Paulo diz, não te faças mal, estamos todos aqui. Glória a Deus. Olha que virada espetacular de jogo. Muitas vezes não compreendemos o jeito de Deus trabalhar, mas Ele está trabalhando. Vamos avançar. Convicção em Deus, a confiança em Deus. A confiança em Deus nos permite passar pelo pior nevoeiro, como foi o caso de Paulo e Silas, crendo
não murmurando, confiando. Fidelidade na pregação. Aqui eu fecho com isso. Não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ele escreve aos irmãos em Tessalônica. Não enganei ninguém para ganhar fãs, para ganhar likes, para ganhar visualizações. Não, eu não criei movimentos, trejeitos para que você me assistisse. Não, eu expliquei a palavra e o evangelho. Nem com imundícia, eu vivi uma vida pia. Eu vivi uma vida ascética, no sentido de santidade. E nem com fraudulência. Eu não dourei a pílula, eu ensinei a palavra. Sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Alguém pode explicar o Evangelho, ler a Bíblia 1000 vezes para uma pessoa, mas sem o poder do Evangelho, ninguém consegue transformar vidas. Para poder tirar um tumor, é preciso abrir a pele. Muitas vezes a derme, a epiderme, muitas vezes até órgãos internos. Isso causa dor, isso causa momentos de cicatrização, mas isso cura a pessoa. Assim o Evangelho, a palavra humana, a filosofia humana, a teologia humana, o caô humano, ele pode até trazer imediatamente aquela alegria, mas a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, é transformadora, é mais penetrante do que espada, qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir, de separar alma e espírito, juntas e medulas, de sorte que nada tem encoberto perante ela, mas todas as coisas estão nuas, patentes, ante aquele a quem temos que prestar contas. Então, só a palavra, através da iluminação do Espírito Santo, é capaz de transformar a vida. Vamos ao segundo tópico? O segundo tópico é convicção moral. O primeiro tópico, falamos sobre a convicção espiritual. É a convicção espiritual, em suma, que diz como você vai ter a sua convicção moral. O que não podemos é gerar um desenlace, uma ruptura entre a convicção espiritual e a moral. Se você crê em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo e o aceita como seu Salvador e Senhor, então a sua moral começa a ser regida por esta visão. Não podemos ter um crente que creia no poder dado por Deus para a vida e seja pró-aborto. Não, isso aí não acontece. Não existe isso. É preciso rever os seus conceitos. Não podemos ter um crente que quer pregar o Evangelho, que acredita no poder transformador do Evangelho e, ao mesmo tempo, está a favor do cerceamento da liberdade de expressão. Tem alguma coisa aí que precisa ser revisto. E urgente. Não podemos ter um crente que crê na santidade do corpo e entrega o seu corpo à prostituição, que deixa que os seus olhos vejam pornografia ou novelas que insinuam o descumprimento de preceitos sagrados, como é a fidelidade conjugal. Você compreende isso? Que a nossa vida moral ela tem que ser regida pelos fatores espirituais. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que Jesus Cristo fala a Nicodemos que aquele que crer em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, ele nasce novamente, não da semente anterior de Adão, que é pecaminosa, que é caída, mas da semente que é nova, um novo testamento, uma nova aliança, um novo homem. Glória a Deus que se transforma cada dia para a vida eterna. Então, a nossa moral começa a ser regida pelos padrões mais altos da espiritualidade cristã. Então, as suas ações agora, elas miram retas. O caminho do justo é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Nós cristãos, mesmo que erremos, devemos voltar atrás e consertar. Devemos sempre primar por caminhos retos, né? Não caminhos curvosos, tortuosos, porque isso é próprio
de pessoas que não têm certeza da sua salvação. Segundo subtópico, é uma reputação ilibada. Ilibado é o quê? Sem manchas, né? Crendo sempre naquilo que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, se errou, peça perdão, volte atrás, recupere aquele antigo eito, aquele antigo caminho. Volta de onde você caiu. Pede perdão, recomeça. Mas a nossa reputação tem que ser ilibada. Embora, é claro, que hoje nós temos muitos haters, odiadores profissionais, pessoas que criam situações desabonadoras. Até o mais justo, até o próprio Senhor Jesus Cristo foi vítima desses haters. Pessoas que iam a ele não para receber a palavra, mas para pegá-lo em alguma falha, mesmo que não existisse. Mas eles criavam testemunhas falsas. Então, terceiro, uma vida irrepreensível, que está em linha com os tópicos anteriores. Aqui eu coloco a sinopse do tópico 2. O crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Vamos ao tópico 3. Eu não sei se hoje tem alguma coisa, eu não gosto de cobrar, porque aqui eu estou com o privilégio de estar com vocês, né? Então, eu não posso cobrar café, não posso cobrar chá, não posso cobrar água. Eu pergunto, assim, sem nenhuma pretensão, será que tem um café hoje? Para ver se a pessoa se movimenta ali. Opa, estou vendo ali um movimento. Eu estou olhando aqui para a tela, viu? Para ver se a tela produz alguma coisa. Ah, a tela ali, que coisa linda, maravilhosa. Estou ouvindo aqui um barulho. Será que tem uma tempestade vindo aí? Eita glória, aleluia. Eu pergunto sempre, como é que tem sido a sua escola aí? Não deixe a sua escola cair. Nós vamos ter uma aula extra em que eu digo, não deixe sua escola cair. Energize-a. Faça gincanas, faça perguntas e respostas. Se for possível, leva ela para um lugar aberto, né? Se mova, não deixe sua escola cair. Procura fazer uma reunião de professores e coordenadores para ver onde está o ponto fraco da sua escola, em que precisa melhorar, não é verdade? Para que não fique na mesmice. Se tem uma coisa que o aluno, e eu sou aluno da EBD também, ele não tolera é mesmice. Sempre a mesma coisa, sempre naquela mesma... aquela Brasília antiga que o motor já estava desgastado, né? Vamos dar uma renovada aí. Puta glória. Eita Jesus. Você é servido? Glória a Deus. Uma pausazinha, né, gente? Uma pausa para a nossa mente poder descansar. Glória a Deus. Dá uma paradazinha também para tomar um chá, gente. Um chazinho de alumã. Qual é o chá que você está tomando aí agora? Hoje eu estou bebendo café. Café forte. E você, está tomando chá? Qual é? Camomila? Que mais aí? Hortelã? Beleza, gosto. O chá que eu não sou muito fã é o de boldo, mas eu tomo. Porque necessidades. De vez em quando, um chazinho de boldo resolve muitos problemas, né? Um mingau de cachorro, é chamado aqui assim, mingau de cachorro. Na verdade é uma mistura de... Como é que faz o mingau de cachorro mesmo? Alho e tem um outro negocinho lá, acho que é hortelã. Machuca e aí faz aquela papa, né? E aí, meu irmão, levanta, como diz aqui, né? Levanta até defunto. A única coisa que levanta defunto é o poder do Espírito Santo de Deus. Mas é o ditado do povo. Jesus, você sabe, conhecia ditado, né? Mas ele diferenciava entre ditado que funcionava, ditado certo e ditado errado.
É por isso que ele diz, nesse caso é verdadeiro o ditado, médico, cura-te a ti mesmo, nesse caso. Então Jesus é muito inteligente. Vamos prosseguir aqui, depois desse chazinho. É o que o mingau de cachorro achou, não foi? Ai. Vamos prosseguir aqui. A convicção social. Primeiro, bem-estar comum. Você quer saber quem cuidou dos pobres? Quer saber quem se preocupou com o pobre? Foi o cristão. Refute. Ah, porque tal e tal, é sempre a igualdade, o bem comum. Lera, conversa. Olhe para as santas casas de misericórdias. Olhe para as guerras. Quem é que se preocupou com os feridos? Quem deu abrigo aos que não tinham? Procure saber. Se não foi o cristianismo, foi o cristão. Então, por assim dizer, essa pauta é nossa. Essa pauta, o bem-estar comum, é nosso. E Jesus Cristo, ele foi além. Ele não apenas se preocupou, ele disse, olhe, vocês estão preocupados com o que comer e com o que beber de amanhã. Mas lembre-se que olhe para os lírios do campo, que não fiam nem tecem, contudo, Deus, o vosso Pai, as veste. Olhe para os pardais, né? Que não tem nenhum valor para os homens, mesmo assim, o vosso Pai Celestial não deixa morrer de fome. Não valeis vós muito mais do que eles? Então Deus, ele cuida. Agora, cuida como? Cuida através de mim, cuida através de você, né? Através do bem-estar. E eu pergunto, quantas cestas básicas não são distribuídas no mundo inteiro através das igrejas? Você já fez a conta? Não. Pois essa conta está na mesa, nos gabinetes dos governadores. É porque a igreja, ela faz assim, ó. E ó, a mão esquerda não vê o que a mão direita faz. Mas se fossem computados, meu Deus, que grande trabalho pelo bem-estar comum. A dedicação altruísta. Altruísmo é preocupar-se mais com os outros do que consigo. Aí que eu trago esta figura do bom samaritano. O altruísmo vai contra a natureza humana. Sabe por quê? Porque a tendência da natureza humana caída é o egoísmo. O altruísmo é contrário a isso. Altruísmo é preocupar-se com o outro antes ou igual se preocupando consigo. Qual é o grande mote daí? O altruísmo não deixa de se preocupar consigo mesmo, com seu ego. Não. Ame o próximo como a ti mesmo. É que, às vezes, a atenção deve estar no outro. E depois volta para si também. Entende, né? Entende. Então, esse homem, ele tinha o samaritano. Mas naquele momento, aquele homem caído, quase morto, precisava mais dos cuidados do que si próprio. Então ele desceu da sua montaria para cuidar do homem, levou-o e ainda pagou ao homem da estalagem ou da hospedaria para cuidar dele. É por isso que ser altruísta é muito mais difícil do que ser egoísta. É natural nos preocuparmos conosco mesmo ou com nós mesmos e somos encorajados a pensar de forma egoísta em todas as esferas da vida. Nós hoje vivemos um tempo muito egoísta. As pessoas são instadas a preocupar-se sempre consigo. Pense em você mesmo. Se isso não está bom com você, rompa. Sai daí. Você tem que procurar a sua melhora. Você tem que procurar o seu bem-estar. Você tem que se preocupar com a sua felicidade. Cuidado com essas palavras. Tem muita gente sendo pressionada a tomar decisões erradas por causa desses conselhos. Se não está bom aí, pai, procure um jeito de sair. Cuidado, muitas vezes Deus te colocou aí para ser uma luz, para ser um diferencial. Espere, ouça a voz de Deus. Paulo foi altruísta. Ele disse, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
Houve um momento na vida de Paulo. De manhã, na hora da noite, ele tecia tendas para poder não ser pesado aos seus irmãos. Jesus Cristo, e já termino, ele vai ainda mais longe. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, ame os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Mas eu vos digo, ame os vossos inimigos, porque toda vez que amamos os nossos inimigos, estamos amontoando brasas de fogo sobre a cabeça. Então, que Deus, Ele nos ajude a amar uns aos outros. E amar os nossos inimigos está no topo, está no ápice daquilo que é o verdadeiro amor. A sociedade, ela seria muito mais feliz se ouvisse o chamamento do Espírito Santo de Deus através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A sinopse do tópico 3 é: a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Que a convicção social também seja um exemplo para a sociedade e a comunidade onde nós habitamos. E por fim, chegamos ao final. A próxima lição é: sendo a igreja do Deus vivo. Na próxima lição é a 12ª e depois a última lição. Preparem-se, vou falar com essa câmera aqui, preparem-se para o próximo trimestre. Não perca por nada as nossas aulas. Nós teremos mais uma atualização do aspecto, como é que eu posso dizer assim? O nosso estúdio, os nossos slides, é o projeto gráfico, é isso. O projeto gráfico vai ter mais uma novidade especial, tá bom? E nós já estamos começando a nos mover para dar a cada um desta imensa Bahia do Brasil o melhor ensinamento para a Escola Bíblica Dominical, tá certo? Vem aí também o Congresso da Escola Bíblica Dominical, que vai ser aqui mesmo, em Salvador. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.